Aleluia, Jesus. Só da igreja com a paz do Senhor. Oh, meu Deus. Amém, Jesus. Senhor, meu Deus. Ô Senhor, meu Pai, falar com a tua igreja, meu Pai, que não venha, Senhor, ser, meu Pai, ele, Senhor, mas o Senhor, meu Pai, falando com a tua igreja, meu Pai, vai abrindo, meu Pai, os ouvidos, os olhos, meu Pai, tirando as travas, Senhor, para que eles possam, meu Pai, receber, meu Pai, aquilo, meu Pai, que vem diretamente do seu trono, Senhor. Meu Pai, fala com a tua igreja, Senhor. Oh Deus maravilhoso, meu Pai, usa, meu Pai, usa o seu servo, Senhor, para que possa transmitir para nós, meu Pai, aquilo, Senhor, que tem para nós nessa noite, meu Pai. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus, amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé nesta hora. Eu confesso que eu vim aqui e disse assim: Deus, se for da tua vontade, vou-me dar a oportunidade, mas eu não vou lá para receber a oportunidade, eu vou lá para assistir ao culto, amém? Estava naquele dia que eu ia só para assistir, até vim mais para receber do que para entregar. Mas a Bíblia diz: o que de graça receber, de graça dai. Glória a Deus. Aleluia. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 7 e versículo 8. E indo pregar, dizendo: o reino dos céus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, Aleluia. ressuscitai os mortos e expulsai os demónios. O que de graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos abrir aqui. Aleluia. Vamos abrir aqui a palavra de Deus no Novo Testamento. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que que o homem de Deus, ele tira, aleluia, coisas boas do seu tesouro. Aleluia. Coisas novas e velhas. E Deus me deu a revelação que essas coisas velhas é o Velho Testamento e as coisas novas é o Novo Testamento. Tudo isso é bom. Porque a Bíblia diz também em Romanos capítulo 15, versículo 4: tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tem gente que diz: isso é Velho Testamento, pastor. Isso aí é lei. Espera aí, irmão. Aramastéria, andarabastéria. Pecaremos por estarmos na graça e não na lei, de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Dizia o apóstolo Paulo aos Romanos também no capítulo 6. Tem gente que pensa que nós, por estarmos na graça, estamos isentos da lei de Deus. Mas há um mistério aqui, irmão. A Bíblia diz que a árvore sem frutos era morta. A Bíblia diz que o café sem obras é morta. A árvore sem frutos, ela vai ser cortada e lançada no fogo, que é o juízo eterno. A Bíblia diz que o joio vai ser colhido e lançado no fogo que nunca se apaga. E que Jesus tem na mão a sua pá. Ele vai recolher o trigo no seu celeiro, ou seja, vai ser salvo, vai lá para a glória, vai lá para a cantaraia. Mas diz a palavra de Deus que o joio vai ser lançado no fogo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Xarabacantaramanias. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Vai falar contigo nesta palavra, meu irmão. Glória a Deus. Xarabacantaramanias, Súria. Vamos ler vários versículos, irmão. 1 Romanos capítulo 1, versículo 16. Aleluia. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amém. Deus vai falar contigo porque Deus é fiel. Anassuma castéria. Deus é fiel, irmão. Alamassúria castéria. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Andarabassúria. O apóstolo Paulo diz: olha, se eu tiver que me gloriar-me-ei em Deus. Aleluia! Aleluia! Há quem busca a sua própria glória, dizia Jesus, não é? Há quem busca a sua própria glória. Aleluia! A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas esses encurvem-se e caem para trás. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, se Deus está lá em Salmos. Tem muita gente que confia em carros e cavalos. Tem muita gente que confia no seu título. Tem gente que pensa assim: bem, eu sou reverendo e já posso tudo. O título de reverendo não leva ninguém para o céu. Eu costumo dizer: eu não gosto que me tratem por reverendo. Sabem porquê, irmão? Porque a Bíblia diz: não temais aqueles que matam o corpo e nada podem fazer contra a sua alma. Também antes aquele tem poder para lançar no inferno, tanto o vosso corpo como a vossa alma, que é Deus. A gente deve temer a Deus, porque reverendo é temível. Amém? No outro dia, reverendo, isto querem enfeitar confetes. Mas a Bíblia é bem clara, irmão. A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Quem quer dizer amém? Amém? O homem é provado. Aleluia. Então cuidado, irmão. Cuidado. A Bíblia diz que quando toda a gente vos elogiar, aleluia, sois então falsos profetas. Quando toda a gente, irmão, se não houver oposição,
Se toda a gente gostar da palavra que tu trazes, que tu transportas, então tu és falso profeta. Todos acharam Romanos 1:16, amém? Aleluia! Vão dando glória a Deus, porque a palavra de Deus é um tesouro. Irmão Rogério diz assim: a palavra de Deus é um tesouro. A palavra de todos. A palavra de Deus é um tesouro, irmão. Aleluia! Castéria! Deus compara o reino dos céus com aquele homem que encontrou uma grande pérola, uma pérola de grande valor, e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele terreno. Aleluia! Ficar da posse daquela herança. Da mesma forma, irmão, a Bíblia diz: larga tudo o que tu tens. Quem quiser ser discípulo de Cristo tem que largar tudo. Tem gente que diz assim: olha, eu largo algumas coisas, mas isto aqui eu não largo porque isto é o meu costume. Isto eu não largo porque isto é a minha tradição. Eu fui ensinado assim, os meus pais, os meus avós. Irmão, mas a Bíblia diz em Mateus 15:6, não estou erro: vós invalidais a palavra de Deus por guardares as vossas tradições. Por guardares as vossas tradições, quer dizer, torna nula, vazia, não tem salvação por guardares a tradição. E Jeremias capítulo 10, versículo 2 diz assim: que os costumes dos povos são vaidade. Tem gente, não é? Agora está-se a aproximar o Natal, não está ou não está? Tem gente que vai celebrar o Natal. Eu digo que eu vou celebrar Jesus na igreja. A Santa Ceia, a única festa que Jesus mandou celebrar. Jesus não mandou celebrar o Natal. Ele disse: passamos depois a festa com os ázimos da sinceridade e não com o fermento da malícia e da maldade. Então quando tu celebras a Santa Ceia, e outra coisa, tem aí pregador agora na net, um tal de Rubens José, que é um falso profeta de galochas. Só lhe falta de estar escrito a testa falso profeta, porque ele profeta não é, começa logo então, nem profeta é, e mestre é um falso mestre chamado Rubens José. Cuidado do canal Verdade Oculta, que ele diz que não precisamos tomar ceia, não temos que tomar ceia. É herege, porque Jesus disse que aquele que não participar, que não tomar parte da minha carne e do meu sangue, quer dizer, simbolicamente, ou seja, do corpo dele e do sangue, ou seja, do pão da ceia, que é o símbolo de Jesus, o pão sem fermento, e do sumo puro de uva, Ramaná, que é o fruto da vida, não adulterado pelo álcool, não fermentado, não tem parte nem herança no reino de Deus e Cristo, não tem parte com ele. Então, esse homem está morto espiritualmente, e tem gente, irmão, vai para a net consultar os falsos profetas, irmão. Estamos nos últimos dias, irmão. É só profetas de Baal. Tem profeta na net a dizer que não é preciso dar o dízimo. Irmãos, tu não precisas de fazer nada, mas é mandamento do Senhor Jesus, e Jesus não anulou. Ele disse: deveis fazer, aleluia, estas coisas e não omitir as outras, ou seja, exercitar a misericórdia, a justiça e a fé, e também dar o teu dízimo. E o autor aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 8, diz assim: aleluia, e aqui, porém, aqui tomam dízimos homens que morrem. Quem é que morre? Os levitas, não é? Eles morrem porque eles viveram e morreram. De Abraão até Levi. Quer dizer, Abraão, pergunta Abraão, foi antes da lei, e o dízimo era coisa da lei. Eu não sou falsos profetas, o dízimo é anterior à lei, aleluia. Abraão deu o dízimo dos despojos de tudo que ele tinha a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Quem quer dizer amém? Amém. Ou seja, a promessa foi feita a Abraão, nós somos filhos de Abraão pela fé. Logo, se Abraão deu, Abraão é meu exemplo, é meu pai da fé, eu tenho que imitar a Abraão. Agora tu vês no Novo Testamento, irmão. Tu vês no Novo Testamento, está lá em Hebreus 7, que ali tomam dízimos homens que morrem, aqui porém aquele que se justifica, que vive, que é Jesus. Quer dizer que Jesus continua. Eu pergunto, a casa de Deus, os dízimos eram para o mantimento da casa de Deus, era ou não era? Está lá em Malaquias, está lá em Malaquias, irmão, capítulo 3. Agora pergunto, será que já não é preciso? E a Bíblia diz que com maldição sois maldiçoados. Com maldição não é com bênção. Esses pastores estão levando o povo para o inferno, irmão. Esses pastores estão levando multidões inteiras para o inferno na internet, filhos do diabo, filho do diabo. O teu pai é o diabo, os Rubens Sudré. Se ele tiver, se alguém tiver a gravar, diga: olha, o pai dele é Satanás, e se ele não se converter, vai para o inferno e todos os que o seguirem. E não sei se vai haver tempo de haver conversão, porque ele já disse muita blasfémia. Ele disse que a Bíblia não é a palavra de Deus. Já ouviram isto? A Bíblia não é a palavra de Deus. Andará baixulha, andará muita coisa. Fumar maconha não é pecado. Beber cerveja não é pecado, vai para o inferno. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 30, aleluia, capítulo 31: dai vinho aos que parecem e bebida forte aos amargosos de espírito. Aleluia! Eu não quero morrer, parecer é morrer. Esse vinho aí comparado à bebida forte é vinho fermentado. Muita gente pensa, irmão. Aleluia, já vamos ler aqui, mas isto aqui Deus tocou no meu coração para falar à igreja, irmão. Amém. Porque isto aqui vai servir de abrir os olhos espirituais de muita gente. Muita gente pensa, irmão, porque
Porque é assim, muitos dizem, pastor, a Bíblia tanto diz para beber como tanto condena como abençoa o vinho. Não há dois tipos de vinho na Bíblia. O problema do povo é raiz não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu pergunto, aparece a palavra sumo de uva na Bíblia? Quem encontrar sumo de uva, diga-me. Aparece sumo de uva? Não aparece. Aparece sumo de uva, aparece sumo de uva, não aparece. Mas eu vou-te provar que existe sumo de uva na Bíblia. Diz que há bênção no vinho quando ele se encontra dentro do cacho de uvas. Há bênção. Vinho é esse, é o sumo da uva. É chamado vinho. Aleluia. Mas o outro é amaldiçoado. Porque o outro é o vinho fermentado. Quem quer diga amém? Amém. Tu estás a entender? Há dois tipos de vinho na Bíblia. Quem quer diga amém? Amém. Então eu estou-te a dar este alerta, irmão. Porque eu não me envergonho do Evangelho. Vamos ler aqui a palavra. Eu não me quero que se envergonhe do Glória Evangelho. a Deus, aleluia. Ninguém se envergonha do Evangelho. São falsos profetas. O povo está a seguir um bode. Um chifre, só falta dois chifres. É um bode. É um Satanás. Aleluia. Cuidado. O povo perde tempo. Isto era para estar cheio. Sabem qual é o fruto da doutrina desse filho de Belial? Desse filho de Satanás? Porque a Bíblia diz que devemos notificar os filhos de Satanás, aqueles que promovem escândalos e divisões contra a doutrina que nós aprendemos. Romanos 16, do 17 ao 20, diz que devemos desviar os tais porque não servem a Deus, mas à sua barriga, ao seu ventre, e com suaves palavras enganam o coração dos inocentes. Aleluia! Seduzem com lisonjas. O seu Deus é o seu ventre, a sua glória é para a confusão deles, e o seu fim é a perdição. Também está lá em Filipenses, quem quer diga amém? Amém. Capítulo 3, versículo 19. Cuidado! E são inimigos da cruz de Cristo, dizia o apóstolo Paulo, digo isto chorando. Quem quer diga amém? Amém? Irmão, nós temos que orar e vigiar, irmão. Nem todo o alimento que tu ouves é de Deus. Isto era para estar cheio hoje. Eu digo uma coisa, meu irmão. É a primeira vez que eu vejo a igreja tão vazia, mas ela não está vazia da presença de Deus, porque o Espírito Santo está. É a primeira vez, meu irmão. E o povo está errando, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aleluia! Mateus 22, 29. Quem quer diga amém? Amém. Estou a dar esta alerta, irmão, porque eu não me envergonho. Se eu me envergonhasse, eu calava-me. Eu calava-me. Olha, irmãos, agora eu quero que as irmãs... Agora é só as irmãs... Vou repetir, eu vou ler e depois é os irmãos. A ver quem é que tem a voz mais grossa, mais forte. Mais grossa são os irmãos, mas mais forte acho que é as irmãs. Elas estão aqui a maior número. Vamos então ler? Amém? Irmão, o povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus não é um povo triste. A Bíblia diz, não fique. A Bíblia não diz, a Bíblia não diz, olha, desisti quando fores preciso. Diz, preservai até ao fim, preservai, alegrai-vos nas tribulações. Não diz entristecei-vos. Tem muita gente aqui a ser provada como fogo. Tem muita aqui a gente a ser perseguida. Porque é os tempos da apostasia, é os tempos da mornidão, é os tempos da igreja da Laodiceia, a última igreja. A igreja do arrebatamento é a Filadélfia. Só que a fase histórica da Filadélfia já cessou. A fase porque ela começou com o Pentecostes. Quem quer dizer amém? Amém. A Filadélfia começou no Pentecostes. Glória a Deus. Só que agora, a partir do momento em que a política entrou para a igreja e as igrejas estão ligadas ao movimento ecuménico, que é a religião mundial do Anticristo, vai ser liderada pelo Papa da altura, porque é o único líder mundial que apoia a união de todas as igrejas. Aleluia! Então a religião mundial. Não é? Então o Papa é um falso profeta, meu irmão. Muita gente seguindo o falso profeta. O Papa vai ser um falso profeta, irmão. Cuidado! Muita gente é enganado. Muita gente diz, o Anticristo vai ser um Papa. Mentira, irmão. O Anticristo não vai ser um Papa porque o Anticristo tem que ser um líder político. Nunca as pessoas aceitariam um líder religioso, 100% religioso. Ele pode ter religião, mas tem que ser político, irmão. As pessoas vão aceitar um líder religioso mundial que vai unificar todas as igrejas. Isto está acontecendo, irmão. É a apostasia. Eu estou a dar certo que eu não me envergonho do Evangelho, irmão. Tu vais ver coisas tremendas vão acontecer. Quem quer dizer amém? Amém? Coisas tremendas vão acontecer. Olha aqui, eu não me envergonho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todos repetem. Agora, primeiro é as irmãs. Porque eu não me envergonho. Agora as irmãs. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Agora são os irmãos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de
todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aleluia, todos ao mesmo tempo. Aleluia, todos ao mesmo tempo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, esta hora, meu Pai, vai renovando a tua igreja, meu Pai. Se entrou aqui alguém triste, meu Pai, vai consolando, meu Pai. Se entrou aqui alguém, meu Pai, cansado, vai renovando a força. Se entrou aqui alguém possuído por demônios, vai manifestando a tua glória. Vai repreendendo os legiões, vai repreendendo o principado, vai repreendendo a glória, vai repreendendo a sua e a cantar a bastéria. Vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando. Obra do gelo, obra do futuro, vai arrancando o estômago, obra consagrada, obra feita, obra paga, obra consagrada no diabo, feita na cozinhada, feita à beira do caminho, a rapaz feita na mata virgem, obra enterrada no cemitério, vai queimando sacrifício humano, vai queimando obra feita com fogo, obra feita com sangue, vai queimando agora, vai queimando agora, vai queimando obra do futuro, vai queimando obra do gelo, reparaço, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai derramando, vai derramando, vai derramando, vai derramando. Vai derramando fogo, vai derramando fogo, vai derramando glória, vai derramando glória, vai derramando glória. Vai batizando, vai batizando, vai batizando. Vai renovando. Receba aí! Em nome de Jesus, podes assentar. E podes assentar, podes assentar. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Alabacaxiri a caia. Eu digo uma coisa, irmão. O homem que diz para ti que tu não tens mais de tomar a ceia é falso profeta. É falso profeta. E olha o que diz aqui 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Aleluia. Deus está a tocar, eu tenho que falar, irmão. Porque é assim, tu tens de estar preparado para o dia do arrebatamento. Se tu queres em tudo que estão a comer, em tudo aquilo que tu vês, tudo aquilo que tu ouves, cuidado, irmão. A Bíblia diz que tens que ungir, pedir colírio a Deus para ungir os olhos com colírio, para que tu vejas o que é de Deus, o que é da carne, o que é do diabo. Aleluia. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons usos e costumes. Aleluia. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a uma manancial de águas ao fruto da sua própria, e cuja folha nunca cai. Não é assim? E tudo quando fizer prosperará. Não é assim. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios parecerá ação primeiro. Quem diga amém? Abre em 2 Pedro, amém. Aleluia. Cuidado, irmão, tem muita gente iludida. Que fruto esse homem está dando? Está dando fruto. Fruto de quê? Fruto de veneno, de podridão. É de justiça ou é de injustiça? É de santidade ou de mundanismo? É de humildade ou de vaidade? É de verdade ou de mentira? Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Cuidado, irmão. A igreja tem que estar alerta. Tem gente, porque assim, ele também disse que não devemos congregar. Então cada um agora congrega em casa, violando a Escritura em Hebreus 10, 25. Diz: não abandonemos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes admoestando-nos uns aos outros todos os dias, e tanto mais que vedes, aliás, que se vai bem aproximando daquele dia. Qual é o dia? É o dia do juízo. Cuidado. Cuidado, o juízo vai vir. Quem diz que não é preciso congregar, congregas em casa. Quando Jesus vier, tu vais ficar. Tu vais ficar porque és uma ovelha desgarrada, não tens pastor. Tu tens de ter um pastor. Ele diz também que não é preciso pastores. Ele diz também que não temos que... Ou seja, não rebelde. Ele não quer ser submisso ao pastor. Ele teve numa Assembleia de Deus. Amém? E saiu e fundou a sua própria religião. Uma religião cética, uma religião infernal, uma religião da nova ordem mundial. Ele próprio está a contribuir para que o cristão fique frio. Olha aqui. 2 Pedro, já todos acharam? 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Aramanagaia. Hebreus 10, 25. Para quem diz que não é preciso congregar, então é Hebreus 10, 25. Mas isso fica para tu assinalares no teu lapisinho, onde tu puderes dizer: ai não, agora já não precisamos congregar, agora congregamos em casa, está bom. Hebreus 10, 25, toma e embrulha. Falso profeta, vai-te converter. 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quem quer diga amém? E vai dando glória. O alimento aqui é bom. Aqui é a palavra. Vai.
E houve também, aliás, e também houve, vocês repetem, e também houve entre o povo falsos profetas, como também, ou melhor, como entre vós, haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de há largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Agora, irmãos, eu vou-te provar que quem não participa da carne e do sangue, porque eu não me envergonho do Evangelho, irmão. Eles estão se envergonhando de tomar ceia, porque eles tomarem ceia para a própria condenação, não discernindo o corpo nem o sangue de Cristo. Se Rubens se calha a tomar ceia para a própria condenação dele. Se alguém dá ceia, deve ser abestalhado, ou endemoniado, ou cego espiritual. Agora vamos lá abrir aqui em João. Já provei que é preciso congregar. É um mandamento para a graça. Em Hebreus 10:25, se tu abandonas a congregação, tu estás abandonando a Jesus, porque Ele mandou-te congregar. Aleluia. Agora vamos aqui a João. Quem quer diga amém? Amém. Vamos aqui ver aqui João capítulo 6, o capítulo dos milagres. Ele fez aqui uns milagres tremendos aqui neste capítulo, mas o povo mesmo assim, no final só ficaram 12 e um ainda era Judas, ainda era o traidor, ainda era diabo. Quando diz que era diabo, não é que ele fosse literalmente o diabo, mas o diabo estava nele. Estás a entender, meu irmão? No final só fica, olha, João capítulo 6, quem achou, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia. Porque é assim, irmão, se tu ainda não podes tomar a ceia, porque tu ainda não foste a batismo, muita gente diz, mas tu que ainda não posso tomar a ceia? Se a ceia é para ser tomada, não. A ceia é para ser tomada, mas tu tens que ir primeiro a batismo, porque primeiro Jesus foi a batismo ou tomou a ceia? Primeiro ele foi a batismo, para que não se cumprisse toda a justiça. Não foi a batismo porque ele era pecador, mas para servir de exemplo para nós. Quem quer diga amém? Amém. Aleluia. Ele serviu de exemplo para nós. Aleluia. E outra coisa, no final da sua vida ele disse, fazer isto em memória de mim, o quê? Tomar a Santa Ceia, até que eu venha, por todas as vezes comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Quem quer diga amém? Amém. Tu estás a entender, irmão? A Santa Ceia é um memorial do que passou lá atrás. O que é que aconteceu lá atrás, meu irmão? Jesus morreu pelo teu pecado. Tu roubavas, ele morreu pelo ladrão. Tu matavas, tu tinhas inveja, tu eras ciumenta, tu eras contendeira, murmurador, fofoqueiro, divisor, rebelde. E Jesus não olhou para o teu pecado. Eras feiticeiro, acendias uma vela pelo que já morreu, pelo Santo António, por não sei o quê, pelo teu tataravô, pelo teu bisavô, pelas almas que já morreram. Pagavas missas no 7º dia. Mas Jesus quer te libertar disso, porque Deus é Deus de vivos e não é Deus de mortos. E quando tu acendes uma vela, essa vela aí é o símbolo, aleluia, é o símbolo do Deus Sol. Tu não precisas de luz artificial, tu tens a luz que é Jesus. Eu sou a luz do mundo e aquele que crê em mim não andará em trevas. Quem quer diga amém? João capítulo 6, olha aqui, irmãos, aleluia. Versículo, olha aqui. Esta palavra é tão tremenda, irmão. Olha aqui, irmãos. Versículo 50. Este é o pão que desce dos céus. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Este é o pão. Tu tens que comer o pão. Apocalipse capítulo 19. Qual é o título de Jesus? A palavra de Deus. Então tu tens que comer a palavra, meu irmão. Tu tens que comer a palavra, porque se tu não comes a palavra, tu vais comer o quê? Vais comer um discurso do Barack Obama, outro endemoniado mor, outro promotor da nova era e da nova ordem mundial, outro precursor do anticristo. Ele é um profeta, mas do anticristo. Ele está preparando, já tem até a marca da besta, já está tudo pronto, meu irmão. Já está tudo pronto para o anticristo reinar e para escravizar, porque antigamente os escravos eram marcados assim, chocolate. Eram marcados, olha, vinha truque, furavam a orelha do escravo. Hoje tem muita gente que quer ser escravo.
furá-lo e meter uma marca que ele pertencia ao seu senhor. Era assim que os escravos eram marcados na orelha. Nos dias de Jacó, aleluia, Deus falou para subir a Betel, no capítulo 35 de Gênesis. Sabes o que é que Deus falou para Jacó? Sobe a Betel e ele lhe oferece ao Deus que te apareceu lá em Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Quem quer dizer amém? Amém. Tu estás a entender o mistério de Deus, meu irmão? Glória a Deus. Sobe a Betel e ele lhe oferece o sacrifício. Xarabacantaramanaya. Olha, irmão, no dia de Jacó, o que é que Deus fala para Jacó? Para ele subir a Betel e para ali oferecer e sacrificar. E o que é que Jacó disse para a igreja, que era a casa dele? Porque a tua casa tem que ser uma igreja. A tua casa, irmão, não tem que ser um hotel. A tua casa não tem que ser um bordel. Não tem que ser uma danceteria, uma discoteca. A tua casa não tem que ser casa de bebida, nem casa de jogo, nem casa de fofoca. Mas a tua casa tem que ser santa, porque tu és santo. E tu tens a palavra da santidade. Quem diga amém? Amém. Deus vai falar contigo, meu irmão. Gênesis capítulo 35, o que é que Deus falou? O que é que Deus falou? Deus usou Jacó e pelo Espírito Santo ele falou para eles: olha, tirai entre vós os deuses estranhos, mudai as vossas vestes e purificai-vos. Aleluia. Quem quer diga amém? Tirai os deuses estranhos, mudai as vestes e purificai. E nisto eles enterraram os deuses estranhos e tiraram as arregadas, ou seja, as argolas das orelhas, porque era um costume que eles aprenderam. Aleluia. Era um costume que eles aprenderam com os povos gentios, irmãos. Aleluia. Quem quer dizer amém? Tiraram as argolas. Sem tirar as argolas, eles não puderam subir à casa de Deus para adorar. Aleluia. Era o símbolo da escravidão. E olha o que é que acontece. Tem muitos jovens hoje que são escravos de Satanás. Tem muitos jovens metem piercing no umbigo, tatuagem nas costas, tatuagem em todo lado, piercing em todo lado. Furam-se e perfuram-se como se fossem autênticos animais. Porque quem recebia tatuagem e piercing eram os animais. Depois passou para os escravos. E tu não queres ser escravo do pecado, nem escravo do pecado. Tu queres ser servo de Jesus. Quem quer dizer amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diz em Levítico capítulo 19, versículo 28. Alamandaga Súria. Pelos mortos não deis golpes sobre a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu pergunto, piercing é ou não é uma marca? É verdade. É uma marca sobre ti, sobre cima da tua pele. Tatuagem também. É verdade. E tem um detalhe, irmão. E tem um detalhe. A Bíblia diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Portanto, qualquer que destruir o templo de Deus, que sois vós e que é santo, Deus o destruirá. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. É a palavra de Deus. Tem gente que pensa, vai ficar, olha, tu ao meteres aqui algo para queimar a tua pele, tu vais destruir células da tua pele que Deus te deu. Deus te fez perfeito. Tu não precisas de nada para alterar a tua aparência. É verdade. Deus te fez perfeito, minha serva. Aleluia. Aleluia. Quem quer diga amém? Aleluia. Deus está falando esta palavra. Aleluia. Alamassúria. Porque eu toquei na escravidão, mas a gente já vai concluir aqui João. A escravidão. A marca, antigamente, o escravo estava a falar, o pastor não estava aqui, era furado, desculpa lá, era furado a orelha, a sovela, e era marca de escravidão. Jacó, inspirado pelo Espírito Santo, diz: olha, Deus mandou subir a Betel, mas vocês têm que tirar os deuses estranhos, mudar as vestes e purificar. Purificação fala do coração, maus pensamentos, maus sentimentos, maus desejos, aqueles desejos carnais, o adultério na mente, a cobiça, as fornicações, os homicídios, as invejas. Purificação interior. Aleluia. Aleluia. Tirar os deuses estranhos é purificação da alma, é aquilo que tu adoras. Tem gente que tem o Deus estranho, eu sou Cristo, mas também gosto de ouvir uma Metallica. Gosto de ouvir o Megadeth, Iron Maiden, Halloween, Judas Priest, Manowar, Invimax. Eu ouvi tudo isso, porque eu era do mundo. Eu ouvi música do mundo. E eu era aficionado no heavy metal, um metal pesado. O heavy metal é mais pesado até que o rock, ou que o hard rock. Quem quer diga amém? Amém. Então, tu não podes servir a dois senhores, está lá em Mateus 6, 24. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podes servir a Deus e amar o outro. Eu servi ao futebol, os deuses do futebol. Eu servi ao Sporting, né? Eu era adepto do Sporting e Jesus me libertou. Então Jesus tem poder para te libertar, meu irmão. Se tu queres servir a Deus e o mundo, tu não vais subir no dia do arrebatamento. Tem igreja que isto não tem nada a ver, não tem nada a ver, depois tu vais para o inferno e quem o segue também. Não pode um segue e há outro segue. Está enganando o povo. Eu pergunto, quem é que no futebol vai ser mais ao Espírito Santo? Jogando futebol. Vai entrar na carne, vai assim, leva uma, vai querer dar outra. Vai entrar na contenda, vai entrar na carnalidade, na luta, na peleja, na porfia, é só obra da carne. Está lá em Gálatas 5, 19 ao 21. É tudo contado na Santa e Sagrada Escritura, irmão. O verdadeiro Evangelho já muitos não pregam. Não pregam, são falsos profetas. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Tu tens de ser santo no teu andar, no teu falar, no teu viver, no teu pensar, no teu agir e no teu vestir. Glória a Deus!
Ninguém verá, não adianta, irmão. Nessa igreja prega, eu vou perguntar, depois prega, por isso é que nos vão ficar. Eu conheci uma irmã da igreja batista, tradicional. Esta irmã não era pentecostal, ela veio para uma igreja pentecostal, mas tu olhavas para aquela irmã e dizias, esta irmã parece uma pentecostal. Ela não metia uma pintura, ela não metia um brinco, ela não metia nada, irmão. O irmão dizia, mas esta irmã, misericórdia, então e lá na tua igreja eles permitem? Permitem. Na igreja dela, eu sei que há batistas que não permitem, depende das batistas e batistas. Tem batistas fundamentalistas em Deus que não permitem também. Atenção. Mas na igreja onde ela era, permitiam. Eu não estou pregando contra a igreja, atenção, eu estou a dizer que permitiam. Porque há bom e mau. Se tu lês a Bíblia, tu podes obedecer a ela, independentemente do teu pastor errar. Mas a Bíblia diz, é bem claro, não sejam enfeitas as vossas esposas do exterior. A Bíblia não manda tu te enfeitar exteriormente. O enfeito que Deus quer que tu te enfeites é a mansidão e a tranquilidade e a quietude. Aleluia, que é a humildade, é a paz dentro do teu coração. É os atributos interiores e não o brilho das joias nem o brilho das pinturas na tua vida. Tem muito falso profeta por aí. Tem um outro profeta que disse assim, doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Até os avós dele já sabem quem é que é. É um fulano que tem um canal de televisão que é um pregador brasileiro. Toda a gente já sabe pela voz quem é. Esse homem é um herege. Ele começou bem, mas está acabando. Começou na carne, começou no espírito, mas está acabando na carne. Ele até tem umas pregações boas antigamente, mas ele agora já aposta toda a fé. Tem uma Bíblia de estudo da Batalha Espiritual da Vitória Financeira que diz assim: pobreza é escravidão. Pobreza leva à depressão e ao medo. Espera aí, então aqueles que são pobres dentro da igreja, coitadinhos. Então esses já estão condenados ao inferno, porque se eles são deprimidos, não têm o gozo e a alegria de salvação, não têm uma das 9 virtudes. Tu não podes ter depressão e alegria ao mesmo tempo. Ou tens uma ou tens outra. Ou tens o gozo ou tens depressão. Se tu tens depressão, tu não tens salvação. Se a pobreza ela leva à depressão, misericórdia. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Lázaro era mais pobre, era mendigo e foi para o céu. Quem quer dizer amém? Amém. Falso profeta. Nessa Bíblia de Batalha Espiritual da Vitória Financeira diz assim: pobreza leva à depressão e ao medo. Pobreza é escravidão. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6: sois servos daquele a quem pertenceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Tu não podes ser servo nem da riqueza nem da pobreza. Porque Abraão era rico e foi salvo. Mas há um outro rico que foi para o inferno, lá na história de Lázaro, aleluia, e do rico, aleluia. Então, Deus não condena ninguém por ser rico ou por ser pobre, mas aquele que tem a sua confiança nas riquezas. Mas tem um detalhe, é mais certo um pobre se salvar do que um rico. Porque ele disse, quão dificilmente os ricos se salvarão. Aleluia. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aleluia. E depois ele acrescentou aqueles que confiam nas suas próprias riquezas. Tu estás a entender? Yes. Aleluia. Então estão pregando a abobrinha. Diz assim, tu que ofertas por amor, tu és um trouxa. Trouxa. Está lá esse falso profeta dizendo. Só para a vontade de chegar lá e dar 2 chapadas. Só que eles não podem entrar na carne. Mas se a gente lhe der pela Bíblia é melhor. Pela Bíblia ele cai por terra esse falso profeta. Quem quer dizer amém? Amém. Está a ofender os irmãos. Então tu só ofertas para receber de volta. Então tu és um crente interesseiro. Tu só dás dízimo porque é para receber 100 vezes mais. Então fazes disto no negócio. Tu só vais na igreja para receber bênção. Tu não vais na igreja para não ir para o inferno. Tu não vais na igreja porque Jesus já morreu para te salvar. Tu não vais na igreja porque Deus já teve o primeiro. Tu não vais na igreja para ser restaurado, para ser renovado, para ser santificado, para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado. Tu vais na igreja só para receber bênçãos materiais. Então tu estás no falso evangelho, estás no caminho largo que leva ao inferno. Tu não estás no caminho estreito que leva ao céu. O estreito não depende dos bens. Diz que a riqueza de um homem não consiste nos bens que tu possuis. Quer dizer, se tu tens uma carrinha, glória a Deus, eu sei que eu não tenho e que Deus tem mais. Amém? Eu tenho um carrinho, glória a Deus, e Deus vai me dar várias carrinhas. Não preciso. É só uma, que é para depois levar muitos irmãos para a igreja. Amém? Só tem um detalhe, quer tenha muito ou pouco, tem gente que nem um carro tem. Tem gente, se calhar, só tem um par de sapatos. Tem pessoas que nem almoçaram hoje. Mas Deus tem sustentado e trouxe até esta casa. Amém? Tu estás a entender, irmão? Portanto, a pobreza leva o quê? À depressão ao mesmo. Irmão, ao medo, a Bíblia diz que os tímidos e os covardes não entrarão no reino dos céus. Então se tu tens medo, tu não tens coragem, não tens ousadia, não tens o espírito de coragem. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de coragem. Então está a dizer que os pobres vão tudo para o inferno. Porque essa Bíblia é uma Bíblia herética. E quem escreveu é herege se converter. Se não vai para o inferno. Quem quer diga amém? Amém. Tu estás a entender, irmão? Estamos nos últimos dias. E nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Porque tu não faz o evangelho errado. Tem gente que quer em tudo o que diz, irmão.
porque é que o povo cristão, muitos estão indo para o mundo e muitos estão dentro da igreja e estão mortos espiritualmente? Porque eles acreditam em tudo o que ouvem nas pregações, em tudo o que ouvem nos estudos, nos testemunhos, e não fazem prova. Fazer prova de mim provai se os Espíritos são de Deus. Eles não comparam as coisas espirituais com as espirituais, e eles erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, eles não leem a Bíblia. Se eu te disser, olha, Deus disse agora, imaginando agora, houve um maluco qualquer que deu ponche envenenado e morreram 900 pessoas, acho que foi na Guiana Francesa. Houve um fanático religioso, também usava a Bíblia, também se calhar dizia que era crente. Bem, e esse homem cometia tudo, até pedofilia, prostituía-se com as mulheres todas. Pronto, fazia o que era o rei ali, era um Deus adorado como um Deus. Tu estás a entender, meu irmão? Ele levou 900 pessoas a cometerem suicídio. Então tu tens de ter cuidado para saber se a palavra que está a ser ensinada te leva, aleluia, à vida eterna ou à condenação eterna. Porque isto é muito importante, irmão. Nós estamos a viver dias. Jesus disse a cautelais que ninguém nos engana. Peraí, tu és servo de quem? És servo da pobreza ou da riqueza? Não, sou servo daquele a quem pertences, ou da obediência para a justiça ou do pecado para a morte. Está lá em Romanos 6, quem quer diga amém. Então estás a ver, Bíblia herege, o pregador herege, mas ele é doutor, mas ele é psicólogo, mas desde quando é que a psicologia é para ser adotada na igreja? Quem é que pode provar que eu tenho que usar psicologia? Quem pode provar que este homem foi levantado por curso humano ou por psicologia? Que eu fui levantado por curso humano ou psicologia? Que este homem foi levantado, esta mulher foi levantada por curso humano. Nós somos levantados pela unção do Espírito Santo. Perna bacana, e Deus vai te levantar, meu irmão. E Deus vai te levantar para a obra, minha irmã. E Deus vai te encher da glória. Porque Deus não mudou. Mas tu tens de estar firme e analisar tudo e reter sobre o teu bem. Olha aqui. Já te provei. João, olha, diz assim: eu sou o pão que desceu do céu. 6,50. Para que o que dele comer não morra. Tem gente morrendo. Porque esse falso profeta, o Rubens Sodré, ele disse assim: nós não precisamos congregar. Aliás, não devemos congregar. Então eles não congregam. Congregam só em casa. Anulam. Hebreus 10, 25 diz para não abandonarmos a nossa congregação. Como é costume de alguns. É um mau costume que leva ao inferno. Porque a ovelha que não congrega, ela vive desgarrada como a ovelha que não tem pastor. Vive aflita, desgarrada, vive para cá e para lá, na conversa de A, B, C, e não tem um pastor que a apacente. Cuidado. Ele diz também que não há pastores, quando a Bíblia diz que Deus levantou, Jesus levantou, subindo alto, levou cativo e cativa, o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, o mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Ele deu, tem que haver. Tem que haver na igreja. Tem que haver pastores, irmão. E tu tens de ser submisso ao teu pastor. A Bíblia diz: sujeitai-vos a eles, porque velam por vós como aqueles que vão dar conta de vocês a Deus, das vossas almas. Aleluia. Lembrai-vos dos vossos dias e imitai a sua fé. Quer dizer, tu não tens que imitar se o teu pastor errar, porque nós não somos também super-homens. Tu não vais imitar o erro. Se eu errar, como pregador da palavra, tu não tens que imitar o meu erro. Tu tens que imitar a fé, tu tens que imitar a santidade, a obediência. Aleluia. Nem tudo aquilo que me diz o Senhor entrará no reino dos céus, aquilo que faz a vontade não vai estar nos céus. Aleluia. Quem quer diga amém? Tu estás a entender, irmão? Deus nos dá discernimento, irmão. Nestes últimos dias, Deus quer crentes de pareia, que analisavam todos os dias nas Escrituras a ver se era assim. Em Atos 17, 11, Alamaraia. Eles analisavam o quê? É o apóstolo Paulo para pregar, mas eles não idolatravam. Eu vou ver se ele falar alguma coisa fora. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: ainda que ninguém nos pregue outro evangelho, além do que nós pelo tema anunciado que vos seja anátema, maldito. Porque ainda que nós mesmos, ou até o anjo dos céus, vos pregasse outro evangelho que vos seja maldito. E quando diz vos seja maldito, não é só o evangelho, mas também quem o prega. Então, esse evangelho que diz que uso e costume não tem nada a ver com doutrina, quando eu provo, tenho um estudo sobre isso, e quando o pastor quiser eu arranjo CDs sobre isso. Eu provo, irmão. Toda a doutrina tem os estudos. Por exemplo, não matarás. Há o costume de matar e não matar. É o conteúdo. Se eu arrancar o verbo matar e digo: não, pai, não, ninguém vai entender. Não furtarás. Há o costume de furtar e não furtar. Costume não é só roupa. Só que tem um detalhe. A Bíblia manda ser santo até na roupa. Ser santo em toda a vossa maneira de viver. Como quando está escrito ser santo porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Até nas vestes. Porque sem toda a maneira devia ser santificação, até nas tuas vestes, ninguém verá o Senhor. Tu sabias que com a tua veste tu podes levar alguém ao caminho de Deus pelo teu bom testemunho, pelo teu porte de mulher cristã? Está lá em Provérbios 31, aleluia, não é? E está lá, não é? Também em Efésios que a mulher, pelo seu porte, pelo seu testemunho, leva as pessoas até Cristo. Mas a mulher sabe e edifica a casa toda, não? A toda mete uma roupa escandalosa.
Mete uma veste de meretriz, conforme Provérbios 7:10, mete uma veste a ver-se a nudez corporal dela, a sensualidade natural, e leva os outros ao pecado, e tanto vai para o inferno o homem que cobiçou essa mulher como a mulher que se desnudou. Cuidado, porque é lascívia e é impureza. Há dois pecados. Lascívia é a pessoa que exibe o corpo, impureza o que cobiça. Vão os dois para o inferno. Tem gente que pensa que tu entras em algumas igrejas e parece que entraste numa discoteca. Esta aqui é a verdade. Eu sou franco, irmão. Eu ando a algumas igrejas e onde é que eu estou? Estou numa discoteca. Por isso eu vou para o mundo. Mas eu, graças a Deus, aqui tenho santidade. Quem queria, diga amém. Irmão, eu não gloria de mim. Eu glorio de Deus, graças a Deus, que eu vejo este entendimento do teu corpo. Ele é templo do Espírito Santo. E se tu destruís o teu corpo, se tu levas os outros ao tropeço, tu és pedra de tropeço para os outros, tu vais ser lançado no fundo do mar. Está lá em Lucas 17:1-2. Cuidado, irmão. O teu corpo tem que dar testemunho lá fora e cá dentro. Tem gente só que quer no dia que é culto. Vem todo bem vestido, que é para mostrar ao pastor. Não mostra para o pastor, mas mostra para os pastor. É verdade. Até na tua casa. Tu sabias que tem gente que anda nu em casa? Anda, pratica nudismo em casa. Depois quer que o anjo chegue lá com a bandeja e entregue uma bênção. Anda com uma veste imoral. Eu pergunto, se eu fosse visitar, eu creio que não vai fazer, mas se eu fosse visitar alguma das irmãs, vocês não iam aparecer de cueca e sutiã, para não? Entre as nós. Nem iam aparecer de vestes escandalosas, transparentes, não iam. Porque eu sou servo de Deus, eu também servo, não. Ainda que vocês estivessem assim, porque imagina, tinham que ir ao banho, estavam-se a vestir, não estavam. Não, acabavam-se a vestir, depois é que vinham atender à porta. Eu sou uma visita. Agora, pensa em Jesus, que é uma visita mais ilustre do que eu. Pensa nos anjos do Senhor e pensa em Jesus. Se Deus vier a uma hora que tu não penseis, Ele vai-te entregar a bênção e ver, olha, como é que está a minha serva? Como é que isso te é? Sobe. Como é que está o meu servo? Está porque elas estão sem camisa. Sobe. Partiste a tua bênção, meu irmão. Partiste a tua bênção. Deus quer te entregar muitas bênçãos, meu irmão. Deus quer te entregar muitas bênçãos, minha irmã. E a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Quem quer, diga amém. Amém. Olha aqui. Isto aqui, irmão, foi uma inspiração que Deus me deu. Assim que eu cheguei aqui, eu não preparei palavra, pastor. E Deus me revelou sobre a heresia do Rubem Sodré, que é um falso profeta que está na net, a dizer que nós não temos que congregar, agora cada um congrega em casa. E as igrejas estão ficando vazias porque muita gente está dando créditos para esse falso profeta. Estão congregando em casa. E já não são submissos a pastor, porque não têm que ser submissos nem obedecer a pastor. E já também não tomam ceia. E nem têm a Bíblia como regra de fé e prática, porque a Bíblia é apenas um livro para ele. A Bíblia não é inspirada, nem preservada. Ela não é a palavra de Deus. Aleluia. Vê que heresia do inferno. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Porque se eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, então ela também contém a palavra que não é de Deus. Eu vou-te provar, irmão, que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quem quer dizer amém? Olha aqui, irmão, isto da ceia, isto é muito importante, já estou concluindo. Da ceia, olha, irmão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha, o Rubem Sodré diz que tu não tens que comer a ceia, não tens que participar da ceia na terra. Mas Jesus disse: se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Tu estás a entender, meu irmão? E olha aqui, Xarabacasteri Andalabaia. Jesus depois disse no 53: na verdade vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Abaixo os heróis, meu irmão. Abaixo os falsos profetas. Abaixo os evangelhos falsos, evangelho de mamão, da prosperidade. Abaixo o evangelho do mundanismo, do liberalismo, modernismo, vale tudo. Podes andar de minissaio, pode andar como quiser, mas aqui não é show de strip. Aqui não é casa de prostíbulo, aqui é casa de santidade. Alamanagachei, Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando, minha irmã. Jesus quer te encher da glória. Quem quer diga amém? Vai dando glória a Deus. Era para cantar a Maria, era para cantar a Maria, porque eu não me lembro do Evangelho, porque é glória a Deus, que é o meu 3, primeiro do judeu, depois também do gentio, do grego, a Lamanaia, este Evangelho é para ter, meu irmão, a Lamanaia, a Súria, cantar a Manaia, era para ter Súria, é para a Súria cantar a Manaia, ela para a Súria cantar a Manaia, glória a Deus! Vai dando glória a Deus! Vai dando aleluia! E para a Súria da Maia! Rapa cantar a Súria com glória! Rapa que não tem vergonha de Jesus! Não tem vergonha de uma ceia! Não tem vergonha de congregar! Não tem vergonha de
Shepa,